Tiskoski. Segundo a denúncia da revista, Leodegar Tiskoski seria o responsável por dar informações privilegiadas a empreiteiras que teriam contribuído para a campanha eleitoral do PP em 2010. Oficialmente, essas empresas teriam doado cerca de 15 milhões de reais para o partido. Desse valor, mais da metade, quase 9 milhões, na forma de doações ocultas, onde o dinheiro foi para a conta do PP durante a campanha eleitoral e logo depois distribuído entre os candidatos do partido. O catarinense Leodegar Tiskoski, segundo a revista, também é citado num relatório da Polícia Federal que investiga tráfico de influência e fraude em licitações para obras com verbas federais. Quem contrata a empreiteira são as companhias estaduais, os estados e municípios. E não haveria como nós, dentro desse processo do Ministério das Cidades, nós manipularmos recursos para empresas. No fim de semana, o Ministério das Cidades emitiu uma nota. Também informou que as empresas citadas pela reportagem não são contratadas diretamente pelo Ministério e a liberação das verbas segue normas rígidas. Neste domingo, o presidente estadual do PP desqualificou a denúncia. Renovar a nossa confiança, como disse, no secretário. Temos certeza de que isso será esclarecido e, mais uma vez, será comprovado que ele está agindo de boa fé e que essa denúncia não tem outro objetivo senão retirar o partido do comando do Ministério das Cidades. Vamos lá, vamos a Brasília rapidamente. Carolina Bahia, de volta no Jornal do Almoço. Carolina, tudo bem contigo? Qual é a repercussão dessas denúncias? Mário, tudo bem? Repercussão dessas denúncias aí em Brasília. É grande essa repercussão, Mário. São denúncias envolvendo políticos catarinenses, políticos ligados à cúpula do PP, que mobilizam Brasília nesta semana. Independentemente das justificativas do secretário, também do ministro e das lideranças do PP, a informação que eu tenho é que quando começou a crise lá no Ministério dos Transportes, o Palácio do Planalto já estava também de olho no Ministério das Cidades. E que esse Ministério das Cidades, dono também de um grande orçamento, já era alvo da vontade da presidente Dilma de promover uma grande modificação, pois essa vontade continua. A expectativa aqui em Brasília é que essas denúncias envolvendo não só o Ministério das Cidades, como também o Ministério do Turismo, o Comando do Exército, essas denúncias possam acelerar o processo de reforma ministerial previsto para esse segundo semestre. Reforma ministerial que não vai se limitar ao primeiro escalão. A presidente Dilma deve aproveitar isso para mexer também nos demais escalões. A grande questão, Mário, é se são mudanças que vão resolver, porque os esquemas, as irregularidades, as denúncias envolvem vários partidos, o PP, o PT, o PMDB, o PR, quer dizer, esses partidos estão sendo agora convidados pela presidente Dilma a fazer indicações técnicas para esses cargos que abriram no Ministério dos Transportes e que ainda vão abrir nesses outros ministérios, Mário. Aliás, a expectativa de todos nós era essa. Você falou em Ministério do Turismo, aí deixa eu explicar uma coisa aqui. Outro fato que está envolvendo políticos catarinenses em denúncias é o do Ministério do Turismo, porque segundo a denúncia, o senador Cacildo Maldanha do PMDB, Paulo Bauer do PSDB e os deputados Valdir Colato e Edinho Bez, ambos do PMDB, teriam assinado um atestado falso de funcionamento de uma entidade antes, ela deveria começar a funcionar antes para receber verbas federais. Explica melhor essa história aí de atestado, como é que a gente chama? Falsidade ideológica? É algo parecido, não é? Olha, Mário, o que agora os parlamentares argumentam é que assinaram esse documento em respeito, por confiança a este empresário responsável pela ONG. Que há problemas envolvendo ONGs, a relação ONGs e governo federal, isso a gente sabe não é de hoje. Inclusive, aqui no Congresso Nacional já houve uma CPI a respeito deste assunto. Não foi adiante por intervenção do próprio governo federal. Agora, não adianta esses parlamentares argumentarem que fizeram isso em confiança. Parlamentar, a autoridade tem que ler e conhecer os documentos que assinam. Alguns desses parlamentares estão chegando aqui em Brasília, dizem que vão conhecer melhor esse assunto para poder dar as justificativas a respeito. Agora, o Ministério do Turismo também está nessa lista da presidente Dilma e deve ter modificações lá, porque um ministério não pode ter um convênio com uma ONG que simplesmente não existe e, evidente, essa ONG não pode ter o aval de parlamentares. Ela tem que existir e usar esses recursos da melhor maneira possível. Vamos aguardar, Mário, para ver o que nos espera essa semana. Você já viu que a coisa está agitada aqui em Brasília. Agitadíssima, Carolina. Seja bem-vinda, viu? O fato é que essa ONG aí tinha que ter pelo menos 3 anos de funcionamento. Aí tiveram que dar uma esticada, sabe? Lá atrás, num atestado, para poder dar validade a ela.
Agora, a gente também, quando põe o voto na urna, vota em confiança. Nós não podemos errar, né? A seguir, mais informações.